Carlo Connect Blue 651, 143 of Hong Kong and 330 for Dallas. Hardback closed and pushback closed. E aí, bem-vindos a um encontro, a uma live especialíssima hoje com o grande Leonardo Fiuza, presidente da TAM Jatos Executivos. Leonardo, uma honra ter você aqui. Panda, Muito obrigado pela tua presença. eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra. O Leonardo é um velho amigo, uma pessoa de importância capital na aviação brasileira, com foco na aviação de negócios. Um querido amigo, uma pessoa que tem muito para contar, e eu não vou perder tempo com prolegômenos aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Antes disso, agradecer aos nossos três patrocinadores, a MF Import, a sua loja de carros especialíssimos em São Paulo, importados, fora de série, antigos, clássicos de coleção, e eles ainda blindam o seu carro com uma qualidade excepcional. A MF Import, você está vendo aí na tela o endereço e o QR Code para você entrar em contato e sair com um carro especialíssimo. Gente muito séria, que gosta muito de carros. Em seguida, a gente tem a JetFlow, a nossa escola de aviação lá em Sanford, na Flórida, onde você chega com a carteirinha de A320 da ANAC e sai com a carteira FAA em apenas 2 semaninhas. Dirigida pelo nosso querido amigo comandante Petri, com o carinho e cuidado brasileiro e o know-how e seriedade típicas dos Yankees. E finalmente, por falar em Yankees, a gente fala da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que voa para Orlando, para Fort Lauderdale e agora na autoestação está inaugurando Mendoza, Bariloche e começando agora os voos para Madrid, Porto, Lisboa, Paris, Curaçao, Montevidéu, Assunção, enfim. A gente percebe que o céu está cada vez mais azul no Brasil e no mundo. Acesse voiazul.com.br, compre sua passagem e bons voos para você. Voos nas asas da TAM Jatos Executivos, uma empresa espetacular do setor para a qual eu já tive inclusive a honra de trabalhar lá nos tempos do comandante Rolim, do Jorge Pinheiro. Mas me conta um pouquinho. Eu sei, mas o público talvez não saiba como se desenvolve a sua história, a sua carreira na aviação de negócios. Bom, Panda, eu comecei na aviação de negócios como estagiário em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, estagiário de engenharia, na área de CTM de uma empresa de táxi aéreo que também tinha a unidade de negócio de manutenção. Eu estudava na UFMG, naquela época, e isso foi em 1991. E eu fazia engenharia aeronáutica e me formei em 1994. Mas então comecei como estagiário nessa empresa, passei pela parte da manutenção e até 1997 eu trabalhei em Belo Horizonte, voltado para manutenção de aeronaves executivas. Quando eu recebi uma proposta para vir para São Paulo, e foi, a princípio, a proposta também era para assumir uma posição na área de manutenção de aeronaves aqui em São Paulo, ligada ao centro de serviço da Bombardier no Brasil. E durante as entrevistas, identificaram que, ao invés da área técnica, eles pensaram, também estamos precisando de alguém para a área comercial, para vender aeronaves da Bombardier. E aí me perguntaram se eu toparia o desafio, então foi uma mudança completa. Além de uma mudança de cidade, uma mudança de função, do que fazer na aviação de negócios. Mas você veio para a área técnica, mas foi contratado para comercial? A primeira entrevista foi para a área técnica, a segunda já foi para a área comercial. Porque eles estavam também em busca de alguém comercial e aí, segundo eles, identificaram que o meu perfil poderia atender. E eu topei o desafio não só da mudança para São Paulo, mas também da mudança do que fazer, né? E comecei a trabalhar na área comercial de venda de aeronaves, vendendo os jatos da Bombardier. Trabalhei lá por 7 anos, de 98 até 2005. Tá. Foi uma época muito boa, de um desenvolvimento muito grande para mim, como carreira, como profissional. Tá. Agradeço muito a todas as pessoas que cruzaram comigo naquele caminho durante todo aquele tempo. E quando então eu recebi um convite para ir para a TAM em 2005, e então acabei fazendo essa mudança, começando na TAM no início de 2005, e estou até hoje. Completei 20 anos de TAM esse ano. Uma honra, um prazer, um grande aprendizado
mais uma escola das boas e maravilhosas que eu tive na vida. É um uma empresa fantástica com valores que se mantêm até hoje e vão se manter por décadas e décadas enquanto, Uhum. ah, a empresa cresce cada vez mais. Uma referência no setor, né? Uma referência no setor, exatamente. Assim, é uma empresa que ela não ela enfim, ela é meio que uma régua para o setor, né, ela faz as coisas com tamanha excelência, né, com tamanha seriedade que, enfim, É, ela é talvez a companhia que as outras se espelham, né, enfim, é realmente algo notável e há muito tempo, né, é. ela tem um DNA fortíssimo. Como tal, ela é representante de 3 marcas que são sinônimos nos seus segmentos: Bell, Cessna e Beechcraft, né. Conta como é que é você presidir uma empresa que trabalha com marcas que são referências mundiais no setor. Olha, em primeiro lugar, é uma responsabilidade muito grande, né. São grandes marcas e a gente tem uma relação de longo prazo. Isso é um dos valores da cultura da TAM, relações de longo prazo. E eu me identifico muito com os valores da empresa, por isso que, comemorando 20 anos de TAM agora, pra mim é uma não só uma honra, mas é um prazer poder trabalhar numa empresa onde eu identifico com os valores da cultura da empresa. Uhum. E nesse relacionamento de longo prazo, nós estamos aí com a Cessna há 43 anos. Beat é mais recente, porque a Textron adquiriu a Beat em 2014, então é Sim. de dali pra cá. E Bell, nós estamos aí há 21 anos, celebrando já 21 anos com Bell. Eh, São empresas que têm um portfólio de produtos que atendem hoje no Brasil, eu diria para você, para o mercado brasileiro, essas empresas atendem o portfólio dessas empresas atende de 90 a 95% da necessidade dos operadores brasileiros. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade muito grande você ter, hã, 23 produtos diferentes que atendam quase 100% do mercado. Ou seja, a Cessna é líder em market share do Citation, nos jatos executivos, no Brasil. Se a gente pegar a frota de jatos executivos, a Cessna é líder em market share. O King Air é líder no mercado de turbo-hélice, o Caravan é líder no mercado de turbo-hélice, monomotor. Single E a Bell, tem uma participação de mercado excelente em alguns segmentos, principalmente no biturbina, leve, que é o caso do 429, e agora com 505, nós estamos ocupando um espaço de mercado aí, e em breve a gente tem uma fatia de market share bastante considerável, se levarmos em conta que nós estamos com em torno de 12% dos 505 vendidos pela Bell estão no Brasil, mundialmente falando. Então, assim, é uma responsabilidade grande manter esses valores de relacionamento de longo prazo, atender o mercado brasileiro dessa forma, para atender com 23 produtos, cobrindo quase 100% da necessidade dos operadores, tem que ter uma estrutura muito grande. Você tem que ter uma estrutura não só de venda de aeronaves, mas tem que ter uma estrutura de suporte, um pós-venda. Você tem que, suprir toda a garantia, você tem que ter uma logística de, importação de aeronaves, você tem que ter logística de operação de aeronaves, até da guarda das aeronaves em hangares e para você oferecer um pacote completo para o cliente, certo? Quantas horas tem no seu dia? É, 23 aviões, cara, 23 modelos diferentes de 3 fabricantes e todos aviões excepcionais. Vamos falar um pouquinho sobre eles, a gente tem inclusive aí uma seleção de imagens que de repente pode ir rolando enquanto o Leonardo vai comentar. Vamos começar pela linha Cessna, vai. Caravan fazendo 40 anos, né, uma história de espetacular sucesso aqui no Brasil. O que é, que você fala um pouquinho dele aí? 40 aninhos? 40 anos o Caravan. É um produto que se destacou no mundo inteiro, é um produto que o Brasil é o país com a segunda maior frota de Caravan no mundo, só É perde para os Estados incrível. Unidos, né. Olha o bicho aí. É, é. O Caravan, ele se adapta ao Brasil pela multimissão capacidade de multimissão que ele tem, né, ele é uma aeronave que pode transportar passageiro, pode transportar carga, pode ser a combinação dos 2, pode ir em pistas não pavimentadas de todos os aspectos, grama, cascalho, terra. Cavalo de batalha, pau para toda É obra, um né. cavalo de batalha, exatamente. Eu costumo dizer que ele é uma aeronave que você compra, coloca na terra, eh
brincando, sobe parede, faz tudo, usa muito, depois vende pelo preço que comprou, né? É Canivete incrível. suíço voador, né? É. E com sucesso no regional, subregional brasileiro, e um sucesso que não começou ontem, né? O pioneirismo, né, aí do regional brasileiro lá atrás, Com a TAM, com a TAM, com a Brasil Central na época, né? Itapemirim, Itapemirim, hoje a Azul operando aí com a Conecta, isso. usando o Caravan. Muitas empresas do norte, do centro-oeste do país, no nordeste também, utilizando o Caravan Astra, bom, enfim, a lista. para desbravar aí esses cantos do país onde o acesso é mais complicado. Uhum. Então, e a própria Força Aérea, né? Acho que a gente não Sim, pode esquecer, a claro. Força Aérea é um grande operador mundial de Caravan, e eles têm uma experiência muito boa com a utilização do Caravan. Né. Citation eu não vou nem falar, né. Citation acho que não é que nem comentar sobre Pelé falando em futebol, mas e o Latitude e o Longitude, né, e o Sovereign, né, eles são jatos que têm feito um belíssimo papel aqui também, né. O Sovereign ele é um avião que vai deixar saudade, né, depois da descontinuidade aí, Pois é. mas deixa saudade nos operadores, mas tem muita Mas gente. uma base importante aqui, Mas né. uma base importante aqui no Brasil, e tem muita gente importando o Sovereign Segundo usado, né, para operar, porque o Sovereign é uma aeronave que você opera em aeroportos de pista curta, que existem aqui no Brasil. com Você aquela voa asa. você voa distâncias curtas aqui no Brasil, que às vezes é necessário voar, com um avião que vai à Europa com um pouso só. Um avião que vai a Nova York com um pouso só. Esse mesmo avião faz São Paulo-Rio tranquilo, assim, com um custo operacional que você não preocupa, Aham. né? Então o Sovereign é um avião que vai deixar saudade. Agora, aí veio o Latitude, que usa o quê? O Latitude usa a asa do Sovereign Plus, ele usa os sistemas do Sovereign Plus, o trem de pouso, o painel com Garmin 5000, autothrottle, tudo. É um avião, é um Sovereign Plus com uma cabine, né? Uma cabine grande, espaçosa, piso plano, onde o cliente tem mais conforto ainda do que tinha no Sovereign. E agora estamos entregando aí, vamos entregar a Latitude esse ano aí para cliente nosso. Então, o Latitude é um avião que Tá vendendo bem. está vendendo bem. A Cessna tem orgulho de ter vendido nesse segmento para o mundo inteiro e para NetJets, uma centenas de aviões. Aí, ó. Então, é uma aeronave que faz toda a diferença. O Longitude também, vamos entregar a Longitude aí mais para frente um pouco para cliente brasileiro, próximo ano. É uma aeronave aí com o mesmo perfil de cabine, mas já com outros sistemas, outra asa, outra performance. Sim. Um avião com mais alcance do que o Latitude, e é um avião aí realmente para fazer missões internacionais, e tá indo super bem também a nível mundial, e agora entrando aqui no Brasil. Já tem alguns, tá trabalhando alguns aí. Já bom. vamos entregar no ano que vem, se Deus quiser. Tá bom. Bom, a gente tem muita coisa para comentar, né. E agora, o teu portfólio aumenta um pouquinho na Cessna com a entrega do primeiro Sky Courier, né. Exatamente. Tivemos a honra aí de receber o nosso cliente, né, é público, não tem problema de falar, que é a CTA. É um avião que tem um potencial espetacular, né. Eu diria, como eu estava falando do Caravan, né, é um avião que combina aí transporte de passageiros ou carga, ou os dois, né, numa cabine já projetada especificamente para isso. Sim. E então acho que a gente tem muita oportunidade aí no Brasil. Eu acredito que as empresas que operam pelo Brasil afora, vendo o Sky Courier aí, vão se convencer de que ele é uma excelente opção. Você sabe quem que vem dentro do avião, né. O quê? A Flap tá nesse voo de entrega. Ah, que A bacana, gente parabéns. Mas agora, vamos falar um pouco da linha Beechcraft, né, que é também sinônimo de turboprop, assim, aviões maravilhosos, né. Há muito tempo você trabalha com Beech? Desde 2016, quando Tá. a Textron passou a representação da Beech para... Lá em Minas Gerais não trabalhava? Trabalhava na parte de manutenção, Claro. só, na parte de manutenção, sim. Bom, King Air não dispensa Dispensa apresentações, dispensa né? apresentações, né.
a Textron Aviation, como dona da Cessna e da Beech, fez algumas melhorias importantíssimas nos últimos anos na linha, né, do King 260, do 360, Aham. melhorando vários pontos que os clientes vinham, que o mercado vinha pedindo, né, melhorias, pressurização digital, autothrottle no avião, um interior mais bem desenhado, mais bem projetado para acomodar com mais conforto os clientes. Então, assim, os aviões estão hoje com boas modificações, boas e recentes modificações e Uhum. tecnologia de ponta, né. O outro produto importantíssimo que a gente não pode deixar de mencionar da Beech é o Denali, Claro. né. O Denali é um avião que está surpreendendo todo mundo. Nós temos levado alguns clientes nos Estados Unidos para fazer voos de demonstração no Denali. Nós já temos vários Denalis vendidos para o Brasil, que começarão a ser entregues nos próximos anos. Que legal. É uma aeronave que tem mostrado uma performance fantástica, silêncio de cabine, desempenho, economia de combustível, operação em pista curta. Então, é um avião que, quando também começar a chegar para os clientes brasileiros que já adquiriram, eu tenho certeza que vai ser também uma aeronave que vai chamar a atenção de muitos outros aqui Aham. no país. Até porque ele já tem alguns concorrentes fortes, né, nessa Exa categoria de single turbo, assim, Sim, né. sim, sim. Mas enfim, tem a Cessna, tem a Beechcraft por trás, Por né, quer dizer, trás. É. é um pedigree espetacular, né. É. Falar um pouquinho também sobre a Bell, né. Que empresa espetacular, completando 90 anos, 6.000 aeronaves entregues. Que incrível, hein, Léo? Não dá orgulho de trabalhar com uma marca dessa? Muito, muito orgulho. Nós temos o prazer grande de trabalhar com a Bell. Vale lembrar o seguinte: nos últimos 2 anos consecutivos, nós fomos o representante que mais vendeu no mundo, ganhamos o título de campeões Parabéns. mundiais aí de vendas da Bell, né. Estamos agora, em busca do terceiro título. Vamos ver se a gente ganha Por agora tricampeonato? para o tricampeonato, né. Parabéns. Fomos também bicampeões mundiais da Textron Aviation, Cessna e Beech nos últimos anos também. Então estamos em busca do tri nos 2 lados, nas 2 frentes, né. Tá Mas parecendo o meu Palmeiras, é isso, mais ou menos? Você é galo ou raposa? eu sou galo. Galo. É. Voltando para a Bell, um prazer trabalhar, um orgulho. O 429 é um helicóptero que hoje a gente tem em torno de 11% da frota do Brasil, é 11% do que foi produzido no mundo, É. né. O 505 aí estamos com 12% do que foi vendido no mundo, E continua no vendendo Brasil, bem, e né? continua vendendo bem, né. E o interessante do 505 é que a gente tem vendido em algumas regiões do país, alguns mercados que a gente há um tempo atrás não imaginava. Até o próprio agro tá caminhando também para o helicóptero, e o 505 tem entrado no agro com uma participação bastante importante. Mas com alguma utilização de ferramenta de trabalho ou simplesmente deslocamento ou Deslocamento, tá, é tá bom. mais o Tá, ok. deslocamento Tá, dos empresários. dos empresários, É, tá. exato. E o 525 aí, né, a grande joia tecnológica da marca, né? O 525 é o produto mais recente, está na fase final da certificação, junto ao FAA, e tem chamado bastante atenção dos operadores mundiais, dessa área de offshore, né, pela tecnologia. Um dos grandes atributos é a tecnologia embarcada. O pessoal tem ficado bastante impressionado com o que o helicóptero pode oferecer, Aham. e tem empresas já aqui no Brasil, e estrangeiras e nacionais, que operam aqui, já estudando o 525 para utilização no nosso mercado. Offshore. Ele é feito para esse tipo de missão, Feito né, para esse tipo de missão, exatamente. que é um dos teatros talvez o mais exigente, né, do É, ponto de vista exatamente, operacional, né. exato. Você tem que ter uma confiabilidade Absurda. absurda, né, É. porque Ele tem que atender os requisitos não só de certificação, dos órgãos aeronáuticos, mas também da IOGP, né, que é a organização internacional aí ligada à operação do óleo e gás, né. pois é, Uhum. voando sobre o mar e quando chega,
o heliponto tá assim. Não é Exatamente. brincadeira, enfim. A gente tem muito orgulho dessa indústria, assim, é algo muito notável, né. É. Mas tem muito mais para falar, né. Fala um pouquinho sobre a TAM Jatos Executivos como organização, como FBO, onde é que vocês estão no Brasil, como é que a empresa está estruturada? A gente tem muita curiosidade, o público tem muita curiosidade em saber. Fala um pouquinho sobre a empresa que, no fundo, né, você preside e dirige aí já há algum tempo. Tá bom. Bom, a TAM Aviação Executiva, né, comemorando esse ano 64 anos de existência, né, nós temos várias unidades de negócio. Posso começar pela área que nós chamamos de centro de serviço, que é a área mais conhecida como manutenção das aeronaves. Nós temos 3 centros de serviço, somos centros de serviço exclusivos, nomeados pela Textron Aviation para Cessna e Beech, no Brasil. Temos o nosso principal centro, e o maior deles é aqui, ao lado de São Paulo, em Jundiaí, Sim. no aeroporto de Jundiaí. Temos também na Pampulha, em Belo Horizonte, e temos em Goiânia, né. Com essas 3 posições geográficas, nós conseguimos cobrir o Brasil todo, porque também temos um serviço, que é 24/7, por 365 dias do ano, de AOG, É isso que eu ia falar, para AOG, suportar né. os clientes em qualquer lugar do país. Mas com os 3 centros de serviço localizados nessas regiões, a gente cobre, toda a frota de, né, nós estamos Fácil aí falando. pelo menos 90% com enorme agilidade aí. Exatamente, né. Hoje você tem uma frota de aproximadamente 350 citations no Brasil. Nossa. Nós estamos caminhando aí para quase 800 King Airs, são mais de 700, e temos aí em torno de 200 Caravans no Brasil também, fora as aeronaves a Nossa. pistão, motores a Já pistão chega a da linha 200 Cessna e Beech. Caravans? É, Uau. é. Que incrível. E então com essa estrutura de centros de serviços, a gente consegue cobrir, os operadores, Uhum. dar suporte aos operadores. A venda de peças é fundamental também, obviamente. E outras frentes que nós temos na área de suporte são, como por exemplo, somos centro de serviço autorizado da Pratt & Whitney, né, muitos dos motores, dessas aeronaves são da marca Pratt & Whitney. Somos centro de serviço autorizado da Williams, Uhum. no Brasil, também o único centro de serviço autorizado da Williams. Interessante. E temos, não só serviços na estrutura das aeronaves e nos motores, mas também pintura, É isso que eu ia te reforma de falar. interior. Nós reformamos a nossa cabine de pintura, que já era uma cabine, grande e moderna, né, tornamos ainda mais tecnológica agora, com nova iluminação, novo maquinário de, sucção das Ficou mais partículas. verde. E laser para fazer uma marcação Plotagem, né. uma plotagem na estrutura da aeronave para fazer a pintura. Aham. Também fazemos, revitalização de interiores completa. Podemos revitalizar o interior total de uma aeronave. Temos upgrades de aviônicos, isso é extremamente, importante hoje em dia, porque tem muita aeronave boa com o painel mais antigo, e a tecnologia hoje está exigindo, né, o espaço aéreo está exigindo uma tecnologia maior. Então, com esses upgrades de painel, a gente tem tido bastante procura e bastante sucesso junto aos Tá. operadores. Isso são modificações importantes e que às vezes valorizam a aeronave ali, sem o cliente precisar de trocar de aeronave naquele momento, Sim. né. Essa capacidade de reforma, pintura, upgrade de aviônico, enfim, vocês têm nas 3 unidades ou é mais em Jundiaí? A gente pintura interior a gente concentra em Jundiaí. O upgrade a gente prefere fazer em Jundiaí, mas a gente consegue fazer, em outras localidades, lá em Belo Horizonte ou em Goiânia, se Sim, o sim. cliente preferir, né. Tá. A gente consegue fazer. Mas a pintura, por causa da cabine, é melhor em Jundiaí, o interior também, porque a gente tem mais estrutura de suporte ali, Ok. e espaço para esse trabalho, né. Vocês estão com uma metragem gigante lá em Jundiaí, né, Sim, nós impressionante o temos, tamanho das é, instalações lá. e temos espaço para expandir ainda, e a expansão está nos planos, Vocês não né. param mesmo, né, coisa Pois é. impressionante, né, o E céu é o limite, né. exatamente. Então essa é uma das unidades de negócio. A outra unidade de negócio importante é o que nós chamamos de serviços aéreos. Ela contempla o fretamento de aeronaves, que é o táxi aéreo, o gerenciamento de aeronaves e a parte de FBO, né, angaragem e atendimento aeroportuário, a parte de Trip Support Service, tanto no Brasil quanto no exterior.
né. Tá, Nós hoje temos, bases de FBO em Congonhas, temos atendimento em Guarulhos, temos FBO em Jundiaí também, tá. na Pampulha, e temos, atendimento em Manaus e, próprio, né, atendimento próprio em Sim, Manaus. claro. Também estamos expandindo o atendimento para alguns outros locais, que nós devemos, Anunciar em breve? anunciar em breve, atendimento próprio TAM, né. E, além disso, a gente tem parceria no Brasil inteiro e no exterior para a gente suportar os clientes que voam aqui ou fora. Tá. E recebemos muitos clientes estrangeiros também e damos suporte para muitos clientes estrangeiros, principalmente nesses grandes eventos que tem no Brasil. Agora vai ter a COP e tudo mais, né. Sim. Mas quando você diz, atendimento no estrangeiro, seriam bases da TAM Jatos Executivos fora do Brasil, é isso? Não, 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 através de através de parcerias. parcerias, Tá, exatamente, é. tá. Você pode citar o nome dos FBOs que são parceiros de vocês ou Nós temos algumas vários. bandeiras? Temos vários ao redor do mundo, Tá, que a gente utiliza. Também, às vezes, o cliente tem uma preferência dele, a gente vai lá tá. e faz o acordo com aquela preferência dele. Mas, por exemplo, teu cliente brasileiro que tem uma aeronave aqui quer fazer um deslocamento internacional. Ele Sim, pode te consultar e falar: "Leonardo, olha, eu estou indo para a Europa, Estados Unidos, tem um FBO para recomendar, alguém que sim, nos dê suporte", vocês cuidam disso? exatamente, a gente cuida de tudo isso, cuida de Vocês toda indicam, claro, né? a gente indica, a gente, deixa tudo Faz a preparado, coordenação. a parte de plano de voo, abastecimento, Tá, toda a parte de transporte terrestre dos passageiros, da tripulação, tudo o que for necessário, que é o Trip Support Service, sim. né. Mas one stop shop, né, não precisa ficar Não, pegando o telefone. one stop Bate o fio para shop, vocês e vocês cuidam da viagem do cliente. Bacana, hein? exatamente, bacana. Importante isso. É importante. Então essa unidade também é importante, né, nos negócios da empresa, além, obviamente, da venda de aeronaves e venda de treinamento Flight Safety, né. Somos representantes da Flight Safety aí Tá. desde 2003, É isso. 22 anos com a Flight Safety. É a maior provedora de treinamento em simulador do mundo, para tripulantes, mecânicos, e é um negócio muito importante para nós também. A Então gente fala tem. um pouquinho sobre ele, isso é tão interessante, né, como é que vocês estão estruturados? O que que vocês podem prestar nessa área de treinamento de segurança? Então, nós, temos um time TAM de 5 pessoas, hã, fazendo vendas de treinamento para Flight Safety aqui no Brasil. Esse time provê a venda, o treinamento é feito fora, a maior parte dos centros de treinamento da Flight Safety estão nos Estados Unidos, mas existe centro na Europa, existe centro no Oriente Médio. Uhum, Eh, Nós somos o país hoje que, fora dos Estados Unidos, que mais vende, treinamento para Flight Safety, uhum. certo? O Uma vez que o cliente comprou o treinamento, o nosso time, além de vender, prepara todo o processo para que ele vá para fora para fazer. Tem todo Excelente. né, É. depois do 11 de setembro, tem todo um processo, um Protocolo, né? protocolo para que o cliente possa ir fazer o treinamento nos simuladores. Então, nosso time cuida de tudo isso. Tá. O cliente só tem que ir, e realizar o treinamento, Que né. bacana também, É, hein? é bem bacana, é uma unidade de negócio importante para nós. Tá. Temos crescido ano após ano também. Cultura do treinamento também tem crescido no Brasil, isso é importante. A gente precisa promover, sem é difícil falar isso sem parecer que é um interesse econômico, mas é um interesse, acima de tudo, pelo profissionalismo da aviação. A gente precisa de cada vez mais segurança na aviação, cada vez mais profissionalismo. O treinamento é uma das maneiras de se Os conseguir pilares, isso, é um né? dos pilares para isso. Então, assim, quanto mais treinamento, mais cultura de treinamento a gente tiver, melhor. É. Daqui a pouco eu vou pedir para você colocar o teu outro chapéu aqui e você vai poder falar sobre isso, né, porque, Ok. enfim, não sei se todo mundo sabe que você também preside a ABAG, mas falaremos sobre isso em seguida. Bom, tem mais alguma coisa que você precisa contar para a gente sobre a TAM Jatos Executivos, mais alguma unidade de negócios, não? De negócios, as unidades de negócios são essas, Tá. mas eu não posso deixar de falar sobre as unidades que nós chamamos as unidades, de eficiência, que Hum. são aquelas unidades que não aparecem na linha de frente, mas que dão todo o suporte para as nossas unidades de negócio, para os nossos times comerciais, Uhum. né. Nós temos uma estrutura financeira, uma estrutura de controladoria, jurídica, de pessoas, de marketing, de TI,
que suporta todo a linha de frente, então, eu gosto sempre de mencionar que são as unidades de eficiência. Elas não são de negócios, mas são de eficiência, e elas têm sido muito eficientes e eficazes. E elas podem ser acopladas, a projetos desses clientes particulares ou enfim, de indivíduos que queiram aproveitar desse know-how, dessa base de conhecimento de vocês. Exatamente, a gente utiliza muito a nossa expertise, através dessas áreas, em alguns projetos junto a clientes, Tá. né. A gente tem também a área de engenharia de vendas, que suporta muito a área comercial de venda de aeronaves. Tá. Nós e é um berço de formação de mão de obra, qualificada para as outras áreas da empresa, para várias áreas da empresa. Temos a parte de administração de contratos também, que é extremamente importante administrar os contratos de aeronaves vendidas, de outras áreas também. Então, temos uma estrutura muito boa, muito completa para poder oferecer para o mercado e para os clientes. É, aquilo que a gente estava falando antes, né. É a empresa que é a régua por onde o mercado se mensura, assim, né. Bom, falando em mercado, né, a gente sabe que esse é um setor extremamente importante e dinâmico. O Brasil é provavelmente hoje o segundo maior mercado de aviação de negócios no mundo, né. É, né? Sim, é o É, segundo maior é, mercado. firmemente no segundo lugar. Aham. E o Brasil hoje conta com pelo menos 2 grandes feiras no setor, né, a Alabase, que é a pioneira, né, e e agora o Catarina surgiu nos últimos anos, né, como uma alternativa. Eu nunca vou achar que é uma ou outra, eu acho que são complementares, né. Aham. Fala um pouquinho a sua visão sobre a importância dessas feiras no Brasil, a gente tem a LXP, enfim, a gente tem várias outras feiras, algumas feiras regionais, né. Uhum. Fala um pouquinho sobre a tua visão sobre o mundo da aviação de negócios e as feiras setoriais. Olha, as feiras são extremamente importantes, Panda. Eu costumo, às vezes, ouvir algumas pessoas dizendo que feira é uma coisa ultrapassada, feira é uma atividade que está em extinção. Não está, eu não acredito que esteja em extinção, eu acredito que feira esteja numa fase de transformação a nível mundial e, obviamente, aqui no país também, né. Eu não acho que feira vai se extinguir. Elas Porque em qualquer setor, não é só na aviação, tá, em qualquer setor eu não acho que ela vai se extinguir. Você vê aí agora estão cogitando a volta do salão do automóvel, né, passou por um período onde foi questionado se valia a pena, se não valia a pena, e agora voltando, provavelmente voltando reformulado, voltando após, algumas mudanças que devem fazer sentido e devem ser positivas. A mesma coisa nas feiras de aviação, como eu falei, a gente tem visto isso mundo afora e aqui. A importância da feira é muito grande, porque é um momento onde os players podem expor os seus produtos e serviços para o mercado em geral e entre os próprios players. No B2B, no B2C, Uhum. a gente pode ver que isso é importante pela Alabase, por exemplo. A Alabase é uma feira que costuma reunir em torno entre 15 e 18 mil pessoas em 3 dias, né. Você tem, diferentes expositores com diferentes, produtos sendo apresentados. É uma feira única no país dessa forma, né, onde um provedor de, serviço burocrático está junto com um provedor de serviço de motor, junto com um provedor de venda de aeronaves, junto com um táxi aéreo e tudo mais, né. Tá. Eh, então eu acredito muito no potencial das feiras. O Catarina é uma feira com outro perfil, concordo com você que são complementares, tem eles têm uma linha definida de como eles querem atuar e eu acho que eles têm tido sucesso, né. Nós, podemos ver aí que eles estão crescendo ano a ano também, Uhum. e eles conseguem reunir também diferentes players de É. diferentes segmentos da indústria, um pouco, mais, restrito do que é na Alabase, em termos de variedade dos Eu acho que é expositores. outro produto, né. Outros produtos, eles misturam também Lifestyle, né. algumas outras indústrias, como automóveis, É. barcos, né, mais lifestyle, mas é uma linha, é um direcionamento e tem tido, né, como eu falei, tem tido, Enorme sucesso também. sucesso aí, certo? Então, mas aí você faz um comentário que é muito relevante, eu adoraria ouvir tua opinião. Você fala que as feiras não vão acabar, né, não deveriam acabar, mas que elas estão se transformando. Fala um pouquinho a respeito da sua visão de qual seria essa transformação. Panda,
daria como exemplo o NBA nos Estados Unidos, certo? O NBA é a maior feira de aviação executiva do mundo. Durante anos, o NBA atraía pessoas de vários países para os Estados Unidos para ver os produtos pela primeira vez, para ver a tecnologia, as novidades, os serviços pela primeira vez. O que a gente nota de alguns anos para cá é que o NBA tem se tornado uma feira cada vez mais voltada para o mercado americano. Claro que tem pessoas de outros países, nós mesmos sempre vamos todo ano, claro, mas a gente nota que tem um volume menor de estrangeiros no NBA. Por quê? Porque o mercado também nesses últimos anos evoluiu de uma maneira que os fabricantes americanos têm levado os produtos nos outros continentes, nos outros países, e a quantidade de feiras aumentou. Você não tinha o eBase lá atrás, você não tinha a Base na Ásia, você não tinha Labassi. no Middle East, no Oriente Médio, você não tinha a Labassi. Então, com o desenvolvimento dessas outras feiras em outros continentes, os fabricantes começaram a levar os produtos até onde o cliente está. Tá. Então, é uma maneira de transformação da indústria de feiras. Então, você nota que o NBA, além disso, ele está hoje partindo para uma linha de alguns NBAs regionais dentro dos Estados Unidos. Uhum. Fazer várias pequenas feiras em algumas regiões dentro do país. Tá. Isso já está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o que não diminui em nada a importância do NBA como Claro. instrumento de demonstração dos produtos da aviação executiva. Então, são essas transformações que estão acontecendo. As feiras estão ficando também mais interativas, né? Você tem que procurar trazer atrações interativas para o cliente. A forma de apresentar, de repente, a aeronave na frente do stand, e não uma coisa em cada lugar. Todas essas mudanças estão acontecendo. Então, é a isso que eu me refiro. Entendi. E a gente tem as mudanças nas outras também. E Base agora anunciando que vai para outros destinos dentro da Europa, estava concentrada esses anos todos só em Genebra. Uau, Eles estão... Não em detrimento da feira de Genebra. Não em detrimento da feira. Continua, mas vai ter as Base Alemanha, Base Reino Unido. Não, a feira de Genebra será, ela vai girar entre outras cidades. Ela vai girar entre outras cidades. Eles não definiram qual, mas tem uma lista, se eu não me engano, de 7 ou 8 cidades que vão sediar a Base. Tá. A Labassi aqui, nós estamos com uma mudança, né, uma transformação esse ano pela primeira vez no Campo de Marte. Fala então, um pouquinho. Uma casa nova, né, um palco novo para a Labassi. Eu estou bastante animado porque nós temos lá no Campo de Marte uma área bem maior do que a gente tinha em Congonhas, uma área com acesso melhor do que a gente tinha em Congonhas, claro, sem nenhum demérito ao que a gente viveu em Congonhas, pelo contrário, todo o sucesso da Labassi foi construído em Congonhas, claro. E a gente deve muito ao aeroporto de Congonhas, deve muito à Infraero, à própria AENA, que no ano passado nos apoiou também, mas a vida nova agora no Campo de Marte, numa área maior, onde eu acredito que os expositores vão conseguir se instalar até com mais conforto, mais produtos, mais espaço e opções, exatamente. Vai ser possível, por exemplo, fazer voos de demonstração? Olha, se alguém quiser colocar aeronave para fazer voo de demonstração, sim, vai ser possível fazer voo de demonstração. Porque não tem mais aquele constrangimento de um avião montado em cima do outro. Exato, a gente vai conseguir montar uma logística onde vai ter mais flexibilidade, vamos dizer assim. Uma possibilidade bem interessante, né? E acesso também, né? Ainda que a gente fique mais aqui para o sul da capital, o acesso lá no Campo de Marte é bastante bom, né? O acesso é muito bom, né? Você tem opções ali para quem está na região da Avenida Paulista, quem está na região central ali também tem outras opções de acesso. Então, eu acredito que a gente vai ter uma bela feira em agosto. Lá estaremos, né? A gente é parceiro estratégico da Labassi praticamente desde a fundação. Eu trabalhei na ABAG. Quando? No começo, fui eu que desenhei a marca da ABAG e a marca da Labassi originais. Elas foram revisitadas recentemente, mas eu estava lá com o Lira, com o Adalberto, com aquela máfia toda lá do comecinho, né? Que são os teus antecessores, né? Porque a próxima pergunta é essa, né? Você agora não, você há algum tempo preside a ABAG, né?
e eu com muita honra também trabalhei para a ABAG, né, como estava te explicando. E me fala aí quais são os desafios da ABAG, como é que é o teu dia a dia lá, enfim. A ABAG, gente, né, Associação Brasileira de Aviação Geral, né, que, como o nome indica, cuida desse setor, mas também cuida da aviação de negócios, né, quer dizer, é uma entidade setorial importante e relevante, com atuação decisiva, né. Fala um pouquinho sobre a ABAG e a tua fala um pouquinho sobre a BAG, depois eu vou perguntar outras coisinhas para você. Bom, a BAG tem uma relevância muito importante no cenário da aviação civil brasileira, desde que foi criada, né? A BAG hoje vem passando por transformações. Nós fizemos com que a BAG se tornasse uma associação que olhasse para toda a aviação geral, Uhum. né? Como o próprio nome diz, e antes ela tinha um foco muito grande só na aviação de negócios, mas hoje olha para a aviação como um todo. A BAG participa hoje do cenário político, cenário formador de legislação da aviação brasileira nos principais centros, aí Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, atuando, né? A BAG tem uma cadeira na CNT hoje, na Confederação Nacional de Transportes. A BAG está sempre presente nas discussões sobre políticas públicas do setor. Então a BAG tem ocupado um espaço importante, que é um dos propósitos de uma associação. Claro. Faz sentido, né? Representatividade. Representatividade. Nós temos crescido bastante na quantidade de associados, Uhum. né? Se nós pegarmos os últimos 8 anos aí, nós praticamente triplicamos ou quase quadruplicamos a quantidade de associados. Sim. Isso é importante. Associados de diferentes perfis, segmentos, né? diferentes perfis, diferentes segmentos, desde fabricantes de aeronaves a escritórios de advocacia que tem uma frente voltada para a aviação, para o setor aeronáutico, passando aí por N setores. Então a BAG tem trabalhado nos todos os principais pontos relacionados à aviação geral no Brasil. A BAG tem estado presente e tem sido convidada para estar presente. Bom, o que só corrobora, né, a importância, a crescente presença, né, da Exatamente. associação em diferentes campos, né, desse ecossistema, né, porque, Exato. enfim, é muito mais do que simplesmente falar com o associado, né, é representar os interesses do segmento, né. Mas de novo vem na cabeça o mesmo pensamento, quantas horas tem no seu dia, né, porque são 2 atividades extremamente, exigentes do ponto de vista de agenda, né. Sim, sem dúvida. Na BAG eu presido o conselho de administração, Aham. né. A gente consegue acomodar isso, porque eu tenho uma equipe muito boa no dia a dia lá no cenário executivo da empresa, né. Sim. A gente tem um diretor executivo, que é o Flávio Pires, e tem todo o time que trabalha ali com ele, dando suporte. O Flávio tem feito um trabalho Excepcional, né. muito bom aí ao longo desses 8 anos que estamos juntos, e ele com o time todo tem sido responsável por tocar o dia a dia. E também tem o conselho, o grupo de conselheiros, né, que dá o suporte, que eu conto bastante com eles, e é muito bom ter um time desse, um time de pessoas experientes, um time de pessoas com visão da aviação também, uma visão profissional, uma visão ampla. Então isso ajuda muito. Então a gente Uhum. consegue equilibrar o trabalho tendo boas pessoas ao redor. Sem dúvida. Bom, enfim, a gente está iniciando a nossa descida aqui, eu vou fazer uma perguntinha. Faltou falar alguma coisa? Tem alguma coisa, algum recado que você gostaria de passar para a gente? A gente cobriu uma área muito grande, num ritmo um pouquinho acelerado, porque dava para fazer 10 lives aqui, mas eu sei que você está, como eu disse, apertado aí com o tempo. A gente convidou para almoçar aqui, você infelizmente não vai poder, né? Mas o convite está reiterado. E tem alguma coisa que faltou falar? Alguma coisa, algum recado, alguma coisa importante? Não? Não, mais uma vez, obrigado pelo convite do almoço. A outra vez que eu almocei aqui estava delicioso. Eu sinto muito não poder participar do almoço hoje, mas é por um compromisso também de trabalho, Claro, que eu acho que já te a expliquei. gente entende. Mas eu aceito um convite para a próxima, para a próxima refeição. Bom, não, eu gostaria só, Panda, de terminar com uma mensagem que a gente tem falado muito no dia a dia da TAM para o mercado, e a gente tem falado muito na BAG também para o mercado.
o setor precisa estar cada vez mais unido em busca de um profissionalismo maior. O Brasil é a segunda maior aviação do mundo, segunda maior aviação executiva do mundo, mas nós ainda não somos o segundo maior em profissionalismo no mundo. Deveríamos ser, no mínimo, o segundo maior. A gente tem que buscar ser o primeiro em profissionalismo, mas se somos a segunda maior aviação do mundo, deveríamos, no mínimo, acompanhar isso através do profissionalismo, da forma como a aviação é conduzida no Brasil. E isso eu estou falando para as próprias empresas, eu não estou mandando nenhum recado para nenhuma autoridade, não estou mandando nenhum recado para nenhum governo, nada. Eu estou falando das próprias empresas que fazem parte do setor. A gente precisa ser um pouco mais profissional na forma de conduzir os negócios. Bom, não dá para ouvir isso sem acenderem várias luzinhas aqui no nosso cockpit, porque essa é uma afirmação contundente, né, vinda de quem vem, né, de uma pessoa com seu nível de experiência, com a importância que você tem no segmento. Quando você afirma isso, você gostaria de fazer referência a algum fator, alguma maneira, algum modus operandi específico do segmento que, na sua avaliação, merece especial atenção para que a gente chegue nesse nível de profissionalismo que você almeja? Principalmente a segurança, principalmente o safety. E o safety passa por tudo, ele não passa só pelo treinamento dos pilotos, ele passa pela qualidade de uma oficina de manutenção, ele passa pelo nível de treinamento do mecânico, ele passa pelo compliance daquela empresa em relação ao próprio negócio em si, a forma como ela encara o negócio, como ela conduz o dia a dia financeiro e contábil dela, no cumprimento de todas as regras, todas as obrigações que fazem parte da política do país, e que a gente tem que cumprir, porque isso tudo leva a um nível de profissionalismo maior, né? A competição hoje entre as empresas, ela se tornou muito, eu diria, ela atingiu um nível muito ruim. A competição entre as empresas está num nível de qualidade baixo, ao invés de estar num nível de qualidade mais alto, que deveria ser o ideal do mercado. Ou seja, aquele velho axioma de custo, preço e qualidade, é isso? Tudo isso influenciando na segurança. Tudo isso influenciando na segurança. E assim, nós, como empresas de aviação, ligadas a um fator importantíssimo chamado segurança, nós temos a obrigação de educar o mercado. Educar da maneira correta, porque não adianta só ter dinheiro para adquirir uma aeronave. Você tem que ter cultura de como lidar com aquilo, com esse negócio chamado aeronave ao longo do tempo, né? Não estou aqui fazendo uma apologia ao gasto desnecessário, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: não adianta comprar uma aeronave e não ter a cultura de que você precisa voar seguro. Então, eu acho que esse é uma das grandes responsabilidades das empresas do setor. Nós temos que mostrar esse profissionalismo para o mercado e, mostrando esse profissionalismo, nós estamos ajudando a educar o mercado. Poxa, mas é uma afirmação dura, mas necessária, né. A Hum, gente não vê, assim, é a nossa realidade, mas é a realidade. um número importante, né, infelizmente, um número relevante de acidentes ou incidentes graves acontecendo, né. Você reputa isso também, ou talvez seja a origem do problema, a falta de cultura de segurança operacional? Não tenho dúvida, sim. Falta É um cultura de problema segurança. cultural em Falta primeira cultura de análise, né? segurança, sim, é cultural, no que diz respeito à segurança, e no que diz respeito à condução dos negócios também. As empresas, em geral, precisam melhorar a forma de condução dos negócios. Como a ABAG pode ajudar nesse A sentido? BAG a BAG tem promovido muito o assunto sobre segurança operacional. A BAG tem promovido seminários, promovido encontros e outras ferramentas através das redes sociais voltadas para a parte de segurança. E a BAG também, nós fizemos na BAG, mostramos para o mercado como a BAG evoluiu nesses últimos 8 anos. Era uma empresa, uma associação, aliás, desculpe, que
passou a ter um estatuto de compliance, de governança, nós temos auditoria externa anual, nós temos políticas escritas e estruturadas. Então, quer dizer, é uma forma de mostrar também para o mercado que a ABAG se profissionalizou como associação, né? Sim. Mas olha, esse é um tema que valeria mais uma live especificamente, né? Esse é um tema interessante, vale uma boa conversa. Aquela pergunta, como diria meu velho saudoso pai, para pensar na cama, né? Hã, Dito tudo isso, existe muito espaço para melhoria do ponto de vista de segurança, né? exatamente. Essa é a parte boa da história também, né, quando não tem muito espaço, a gente fica meio, limitado, mas a gente tem muito, muito caminho bom para traçar, para ter uma segurança maior. E como eu falei, segurança não é só o voo em si, é em tudo que nós estamos fazendo na parte de nesse setor, nesse segmento de aviação. A gente que é apaixonado pelo setor, que estuda isso, eu tenho a tese de que um acidente aéreo ele é produzido alguns anos antes da ocorrência, Sim, né? Como o ovo de uma serpente, né? O ovo tá lá e a serpente vai te picar 5, 6, 10 anos depois, né. O acidente aéreo para mim é a mesma coisa, né. Você uhum, fala: "Ah, caiu, erro de piloto". Não, vamos ver o que está por trás de tudo isso, né. uhum. Falha de manutenção. Não, vamos ver o que está por trás de tudo isso. E nesse ponto a atuação da ABAG é de absoluta relevância, né. Vocês têm que levantar essa bandeira e mantê-la hasteada, né. É, exatamente. Mas temos feito isso e vamos continuar fazendo e fazendo mais ainda. Inclusive a Alabastro tem, promovido, né, painéis em praticamente todos os encontros que vão, trabalhando nesse sentido, né. Exatamente, exatamente. Agora isso tudo é importante que as empresas do setor tenham essa consciência e apliquem dentro de casa. A gente Bom, precisa disso, tá. né. Bom, olha, a impressão não, a certeza que a gente tem é que a ABAG está em excepcionais mãos, a TAM Jatos Executivos também. Eu queria, reconhecer o teu sucesso pessoal e profissional e dizer que é uma honra trabalhar com você, ver você cuidando de uma associação e de uma empresa que são sinônimos de excelência, e a gente dorme um pouquinho mais tranquilo sabendo que tem gente como você pilotando essas 2 importantes, empresas que são esteios, são pilares aí da aviação de negócios no Brasil. Parabéns, Léo, muito Obrigado, eu que obrigado. agradeço, Panda. Uma honra ter você aqui. Prazer foi O meu. papo foi curto, tem conversa demais aqui pra gente. Queria concluir, né, agradecendo os nossos patrocinadores, a MF Import, a sua loja de carros importados e blindagem na cidade de São Paulo. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está voando agora para 2 novos destinos, Mendoza e Bariloche, agora na autoestação. Acesse voeazul.com.br e adquira sua passagem para esse e para vários outros destinos nacionais e internacionais. E finalmente a JetFlow Aviation, a sua escola de aviação em Sanford, na Flórida, na qual você chega com uma carteira ANAC da família A320 e em 2 semaninhas você sai com a sua carteira FAA. Obrigado aos patrocinadores, obrigado a Leonardo Fiuza, sorte, sucesso e saúde para continuar tocando com extrema competência tanto a TAM Jatos Executivos quanto a ABAG. Obrigado, Panda, desejo o mesmo para vocês aqui e parabéns pelo novo formato e por tudo que vocês têm feito aí pela aviação brasileira. Obrigado. E, ó, Tango Juliet, tamo junto. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado. Abraço.